Pessoal, boa tarde. Como já foi apresentado, eu me chamo Jefferson, trabalho na MOPS. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui no maior evento de segurança da informação da América Latina. E eu trouxe um estudo de caso real aqui sobre resposta a incidente e perícia forense, né? Esse caso envolve um ataque por ransomware. Há pouco mais de uma semana atrás a gente teve talvez um dos maiores ataques envolvendo aí ransomware, né? Talvez até o maior ataque cibernético já registrado, né? Que causou pelo menos o maior impacto financeiro, né? Porém, aqui a gente não vai falar do WannaCry. Esse ransomware que a gente vai ver aqui agora, ele continua fazendo milhares de vítimas aí silenciosamente. Pode dividir isso em dois grandes grupos, né? A segurança ofensiva e a segurança defensiva. A segurança ofensiva, também conhecida como Red Team, lá a gente pode encontrar algumas atividades, como pentest, análise de vulnerabilidades, né? Na segurança defensiva aqui do Blue Team, a gente consegue encontrar algumas atividades como MSS, que já foi mencionado aqui em outras palestras, né? São monitoramentos de ativos de rede, basicamente, né? Intel para Digital Forensic e Incident Response, a área jurídica. Porque o resultado desse trabalho aqui da forense, ele gera um instrumento que pode ser usado tanto na defesa como na acusação para poder elucidar alguns fatos envolvendo ataques na área de cibersegurança, né? Envolvendo crimes, melhor dizendo, na área de cibersegurança. E aí, eu trouxe essa imagem aqui para vocês. A ideia não é a gente abordar cada ponto específico desse. A ideia justamente a partir dessa imagem macro que vocês estão tendo aqui da plateia, é uma mostragem no intuito de a gente obter a perspectiva do quão vem evoluindo, quão vem crescendo o ransomware. Tá? A gente pode categorizar o ransomware em dois tipos. Aqueles que bloqueiam, impedem o acesso de arquivos, e aqueles que impedem o acesso ao dispositivo por completo, né? Ano passado, inclusive, o líder de pesquisa lá no Office Lab, o Renato Marinho, ele foi o autor da descoberta do Mamba. Não sei se vocês ouviram falar, que é um ransomware que ele criptografava um estudo disso, né? Isso aí foi um assunto bem repercutido na mídia, nessa área de cibersegurança, né? Saiu em várias grandes instituições como a SANS mencionou o nome dele nessa pesquisa. Então foi um trabalho bem interessante que foi feito. Então a ideia aqui basicamente é a gente ver a quantidade de variações que surgiram ao longo do tempo. Obviamente que isso aqui é apenas uma amostragem. Os dados reais a gente não conseguiria demonstrar aqui nessa tela para vocês. E para dar essa perspectiva aí do quão evoluiu aí a proliferação, né, as variantes de ransomware. Antes de contextualizar o cenário da resposta desse incidente, a gente precisa voltar para dezembro do ano passado. Imagine só, isso aqui aconteceu com uma grande empresa aqui no Brasil. Algumas informações foram omitidas aqui por questões contratuais, né, então foram censuradas. Porém, isso não vai impedir o entendimento aqui da análise. As ações tomadas pela equipe foram recuperar o backup, reinstalar o sistema operacional dos principais servidores comprometidos. O que foi feito aqui, né? Qual a metodologia que foi utilizada para conduzir esse trabalho? Depois desse incidente do dia 20, o mais determinante utilizado da metodologia para poder a gente obter um bom resultado do trabalho, eu lembro quando eu cheguei lá, olhando o semblante do pessoal que trabalhava lá com TI, eles estavam já enfadados, sabe? Ficava nítido aquela cara de derrota, de desespero, algumas noites já sem dormir. Então, vocês que aqui na plateia, quem trabalha com TI sabe
como é angustiante quando a gente tem um problema que a gente não consegue solucionar, né? Então, esse aqui foi um ponto muito importante, porque quando a gente chega num ambiente desse, num ambiente onde as emoções estão a todo vapor, o caminho conduzido aqui foi reunir todas as pessoas envolvidas, inclusive aquelas que pudessem dar qualquer informação a respeito desse cenário, para a gente poder encontrar o primeiro indício que levasse a gente a conduzir o trabalho, a iniciar os trabalhos, né? E eu lembro que quando eu pedi para reunir as pessoas, eles queriam resumir ali a conversa, restringir a conversa apenas ao CEO da empresa, ao gerente de TI e a mim, representando a Morphos. Porém, chegou um dos analistas lá que falou um detalhe muito importante, que foi por meio desse detalhe que a gente conseguiu iniciar o trabalho. Até então a gente não tinha condições não sabia nem por onde começar, porque os servidores haviam sido formatados, sistema operacional. Então ele disse, olha, Jefferson, ouviu alguma coisa estranha do servidor tal, e então é por isso que a gente vai começar. E as etapas seguintes foram a coleta dos dados, busca por softwares maliciosos, análise dos logs do sistema operacional e análise de logs do firewall. Isso resultou aqui numa elaboração de um relatório técnico. E aí um fato intrigante lá na hora. O CEO, depois da primeira conversa, o CEO me chamou do canto e disse, Gerson, pelo amor de Deus, a gente tem que resolver isso. A gente está no Mortal Kombat. Eu fiquei me perguntando, Mortal Kombat? Isso não faz o menor sentido, mas tudo bem. Vamos lá. Então, a gente está chamando aqui esses três servidores de servidor X, Y e Z. Na análise do servidor X, a gente jogou alguns arquivos como isca lá na área de trabalho, só para entender qual é o estímulo que o Renzo precisava ter para começar a criptografar os dados. Mas, quanto a isso, não houve mistério nenhum. Rapidamente, ele começou a criptografar os dados, e aí começou a fazer sentido o que o senhor falou, que estava no Mortal Kombat, analisando a extensão do arquivo. MK de Mortal Kombat, ponto Scorpio. Depois que a gente fez todo o trabalho de investigação, a gente encontrou 4 extensões de arquivos: Goro, Kitana, Scorpio e Sub-Zero. Logo em seguida, quando os dados começaram a ser criptografados, aí precisa ser feito de forma muito rápida. A gente utilizou um software de gerenciamento de processo independente do sistema. Uma vez que o sistema está afetado, a gente não pode confiar em nada que provenha desse ambiente. Então a gente utilizou um software independente, né, para poder fazer análise dos processos do sistema. E aí a gente começou a perceber aqui o processo que estava criptografando todos os dados. É o processo payload underline 131 mmk.exe. Então as coisas começaram a fluir. Logo em seguida a gente identificou aqui os processos maliciosos. Esse aqui é o processo que ele gera essa telinha com as instruções de pagamento, né? E aqui diz que para o valor que você vai, o valor que a vítima iria pagar para reaver os arquivos de volta, iria depender do quão rápido eles fizessem contato com os criminosos. Então, olha a pressão. E, como prova de que eles poderiam recuperar os arquivos criptografados, a vítima poderia mandar até 3 arquivos que eles iriam descriptografar e mandar, né, como prova que eles tinham a chave master para poder descriptografar os arquivos. Analisando aí os logs do servidor X, a gente começou a identificar comportamentos muito estranhos, né? E rapidamente, e clássico de um ataque de brute force. Veja, isso aqui embaixo são várias tentativas de login sem sucesso, mas ficou evidenciado o comportamento. Aqui, nesse ponto, a gente já tem, aqui é o momento em que o código malicioso conseguiu efetuar o login com sucesso, antecedido aí de várias tentativas sem sucesso. Nesse registro log aqui ficou registrado o IP de origem do ataque e a porta. Aqui é uma outra evidência, né, de um acesso bem sucedido, utilizando o usuário administrator. Às 4h44 da manhã,
é possível perceber ficou registrado aqui esse acesso indevido, né, externo, após o brute force. Às 4h48 começaram a surgir os primeiros processos do Hansel criados na máquina. E aí, segundos depois, começaram a surgir os primeiros arquivos criptografados, né? Logo, tudo isso em sequência. Aqui é a evidência de um outro IP partindo da internet, um outro IP que obteve sucesso aí após o brute force, né? Utilizando o RDP. Todos esses acessos foram utilizando a porta 3389, a porta do RDP. E a partir dessa análise a gente foi fazer uma análise no firewall da empresa. Ficou evidenciado lá o acesso configurado para o servidor X, né? Para toda conexão que fizesse requisição no IP externo dessa empresa, ele era direcionado para o servidor X. Analisando aí o servidor Y, a gente conseguiu encontrar a segunda extensão, né? O mk sub0, nesse caso aqui é o india.com.wallet. O mesmo comportamento também foi observado aqui, várias tentativas de login sem sucesso, caracterizando brute force, até que num dado momento eles conseguem, o código malicioso consegue acesso, né, com o usuário administrator, no IP. Agora esse IP aqui é o IP, já é um IP interno, né? É o IP do servidor X. Ou seja, o servidor X foi comprometido e a partir dele o código malicioso começou a fazer um movimento lateral dentro da rede, infectando os outros servidores. Aqui é uma outra evidência de um login também obtido com sucesso, antecedido aí por várias tentativas de conexões sem sucesso, né, ou seja, caracterizando também o brute force. E esse ataque aqui, ele partiu de um IP interno também, né? Aqui a gente está chamando ele de servidor Z. E no servidor Z, a gente conseguiu encontrar evidências, o mesmo comportamento também. A gente conseguiu encontrar evidências de um acesso obtido com sucesso, utilizando o usuário administrador, a partir do IP, a partir do servidor X, né? O IP interno. Então o cenário ficou dessa forma. Dois códigos maliciosos, analisando aqui a origem desse IP, um estava na Rússia e o outro estava lá nos Estados Unidos, conseguiram obter acesso interno ao servidor X, que a gente conseguiu evidenciar aqui dentro do firewall as configurações que permitiam esse acesso. Do servidor X, uma vez infectado, ele partiu para infectar os outros hosts na rede, infectando o servidor Z e o servidor Y. Sendo que o servidor Z, uma vez infectado, ele partiu para infectar o servidor Y. E fazendo um levantamento aqui na internet, né, utilizando o Shodan, a ferramenta já foi apresentada para vocês aqui em outras palestras. Então, foi possível evidenciar aproximadamente 3 bilhões de dispositivos com esse serviço aberto para a internet. Não é que isso represente que todos esses hosts eles estão vulneráveis, não, que eles vão ser infectados, mas eles estão passíveis de sofrer esse tipo de ataque. Restringindo aí essa estatística aqui no Brasil, foi encontrado aí 114 mil hosts com serviço RDP aberto para a internet. E antes de fazer, agora a gente vai entrar na análise do malware propriamente dito, mas antes de entrar na parte que a gente faz análise, eu queria rever com vocês alguns conceitos sobre análise de malware, né? A análise de malware ela consiste basicamente em 4 etapas. A primeira etapa, que é a análise estática, que corresponde a esses 3 pontos aqui, essas 3 atividades: checar as assinaturas, escanear o malware com múltiplos antivírus, como por exemplo o vírus total, acho que a maioria deve conhecer, analisar as strings. A segunda etapa, que é a análise estática avançada, já responde aí a identificação de métodos suspeitos, fazer o desassembly, desmontar o malware propriamente dito. A terceira etapa
corresponde à análise dinâmica básica, que aqui a gente já submete o Hansel a uma sandbox, e a sandbox, a vantagem da sandbox é que você tem um ambiente ali controlado, que ela lhe traz basicamente a maioria dessas outras etapas aqui, ó. Tá? E a última etapa, que é a análise dinâmica avançada, que corresponde aí a fazer o debug, né? Não necessariamente essas etapas elas precisam ser seguidas à risca, né? Por exemplo, nesse caso aqui, a gente começou a analisar o Hansel, viu que já tinham estudos a respeito desse Hansel, então a gente decidiu não avançar mais, decidiu focar em outras atividades que estavam na sequência. Uma vez que a gente comprovou que se tratava do mesmo Hansel, cujo já existia em vários estudos, né? Então, essa daqui é a sandbox que nós utilizamos, né? Dentro de um servidor Linux, aqui um Ubuntu. A sandbox utilizada foi o Cuco, né? Então, todos o Hansel ele foi submetido a essa máquina virtual e todos os eventos foram sendo monitorados. Depois, a ferramenta ela mostra para a gente aqui, categoricamente, toda a análise feita, né? Aqui a gente tem as assinaturas do Hansel. Todo esse trabalho, pessoal, de análise do Hansel, ele é muito importante, principalmente em casos de ataques zero day, como o que aconteceu com o WannaCry. Não é que o WannaCry, no momento do ataque, ele tivesse categorizado como zero day. Já existia, na verdade, uma correção que a Microsoft lançou o patch, porém, muitas empresas, inclusive empresas de soluções de antivírus, não tinham gerado as assinaturas para essa variante. Inclusive, a gente está terminando um relatório de uma resposta de incidente do WannaCry, e as ferramentas que a empresa foi infectada por essas duas razões. Primeiro, não tinha um patch, né, nas situações de trabalho, e segundo, porque a solução de antivírus que eles estavam utilizando não foi capaz de identificar a ação maliciosa desse Hansel. Então, esse trabalho de análise de malware ele é importante porque na hora que as coisas estavam intensas ali, a primeira coisa que a gente gerou foi o que se chama de IOCs, né? Que indicadores de comprometimento. A gente fez uma análise rapidamente ali, gerou algumas hashes, como essas que vocês estão vendo aqui, extraiu dados únicos daquele Hansel, né, do WannaCry, e aí passou para o pessoal de redes para eles poderem utilizar isso nos IDS e IPS para bloquear qualquer tráfego ali e impedir que o problema se alastrasse, né, tomasse uma proporção maior. Então, isso daqui são alguns dados que podem ser extraídos, são as assinaturas do Hansel, né? Aqui, nessa parte de sessões, quando a gente consegue ver aqui as sessões abertas, isso nos diz que esse Hansel não foi utilizado nenhum método para tentar impedir que qualquer especialista analisasse esse Hansel, né? Ou seja, não foi aplicado nenhum método de obfuscação nem de empacotação. São métodos utilizados para tentar dificultar o estudo da análise desses softwares maliciosos. Na análise das strings aqui, a gente conseguiu identificar aqui o banco de dados que ele cria, né, com a pasta raiz denominada como price. De fato, a gente concluiu que esse Hansel se trata de uma variante desse Hansel aqui, do price, se chama o Dharma. Aqui a gente já tem o registro do comportamento do Hansel, né? Os arquivos executáveis do próprio Hansel que ele cria. Na sequência ele já começa a criptografar alguns dados aí. Uma coisa legal do Cuco Sandbox, que é a sandbox utilizada aqui nessa análise, é que ele integra totalmente com o Volatility, uma ferramenta para análise de memória que ele traz bastante informações. Bom, aqui a gente tem os primeiros
o executável do Hansel propriamente dito, né, que são chamadas de funções, né, um nível bem mais baixo, são as chamadas de funções utilizadas para criar o executável do Hansel lá dentro dos diretórios. Na sequência, ele manipula os registros para que o Hansel pudesse entrar em execução uma vez que o sistema fosse iniciado. Aqui, esse aqui é um processo que a maioria dos Hansels, pelo menos os que estão saindo por último, fazem uso disso, né? Eles utilizam uma própria aplicação do sistema operacional, é o VSSS-admin, para deletar os arquivos de sombra, né? Em estações de trabalho é comum que esse recurso ele tenha habilitado. De repente o usuário deleta algum dado, ele consiga recuperar utilizando essas ferramentas de recovery. Ou o próprio sistema mesmo operacional, por meio de linha de comando e outros recursos. Porém, o Hansel ele apaga essas cópias de sombra para impedir que esses dados eles sejam recuperados. Aqui aqui é a chamada de sistema que o Hansel utiliza para deletar os arquivos, começa a fazer a deleção dos arquivos, e quando ele faz essa deleção, ele sobrescreve aquela área do arquivo com um lixo qualquer, para, de repente, se for utilizado ferramentas de carga, né, de recuperação em baixo nível, recuperação de arquivo em baixo nível, seja impossível se recuperar esses dados. Aqui a gente já tem um momento que ele começa a criar os arquivos criptografados, né? E o Volatility ele traz aqui uma análise de tarefas pré-agendadas para executar com 6 milissegundos e outras com 1000 milissegundos. Né? Esses outros arquivos menores aqui, eles não foram analisados porque no ponto em que a gente chegou na pesquisa, a gente já via que os resultados estavam batendo com muitas pesquisas que já existiam. Então, o que foi que essa empresa conseguiu? Acabaram com o pesadelo deles, conseguiram fazer a gente conseguiu fazer a contenção do Hansel. Depois a gente conseguiu identificar a causa raiz, ou seja, por onde o problema ele estava startando. E, por fim, eles receberam um relatório contendo a análise das evidências, a reconstrução de todo esse ambiente, recomendações de correções de boas práticas de segurança da informação. E alguns aspectos importantes aqui para a resposta do incidente, que eu queria deixar para vocês, é a resposta imediata. Veja que esse ataque ele aconteceu em dezembro do ano passado, e de 20 máquinas que foram afetadas, apenas 3 continham evidências. Talvez se tivesse demorado um pouco mais, a gente não tinha condições de extrair os dados necessários para poder fazer todo esse trabalho. Com isso, tendo essa resposta imediata, a gente consegue preservar as evidências para, então, com base nas evidências, identificar e eliminar a causa raiz do problema. Eu deixo os agradecimentos e abro espaço aí para perguntas.